Mas vamos lá, professor, mudando um pouco o tópico ali, né? Mudando a geografia, essa transição do Powell para o Kevin Warsh. Espero que eu Uhum. tenha comentado aqui o sobrenome dele corretamente. O ponto de vista ali, né, de postura, né, que a gente tanto discorreu aqui em relação a essa troca, né, de poder de indicação ali, né, política para um cargo mais técnico, tanto o Powell quanto o Kevin, eles têm um ponto de vista mais hawkish. Por que, dessa troca agora no meio do game ali para o Trump, se os dois a priori teriam uma postura ali mais austera? Eu vou ser um pouco especulativo aqui na resposta, tá? E talvez um pouco, talvez excessivamente crítico em relação ao Trump, né? Que não é um dos meus políticos favoritos. Então tem um viés aí. Como é que funciona a cabeça do Trump? Ele quer colocar alguém que ele acha que pode, que ele pode influenciar, né? Porque ele está insatisfeito com o nível de juros, né, da economia americana atual. Ele acha que essa taxa de juros poderia estar muito mais baixa do que ela está no momento, né? Ele está pensando nos ganhos políticos, né, na taxa mais baixa, incentivar investimento, emprego, crescimento econômico, etc. Então, na visão dele, ele, ele procura para presidente, isso é a minha especulação, tá? Não sei se é verdade, isso é uma especulação. Mas a minha leitura é que ele procura presidentes do Fed com um perfil que ele possa influenciar. Se você olhar, não sei se você teve a curiosidade de olhar o perfil dos dois. São muito parecidos. O Jeremy Powell e o Kevin Walsh têm perfis extremamente parecidos. Qual é esse perfil? Não são economistas, não têm nenhuma formação em economia, são formados em direito e têm uma carreira no setor público, uma carreira longa no setor público. É muito parecido mesmo. A diferença é que quem indicou o Powell. Por que eu estou falando? Porque o Powell foi indicado pelo Trump também, no primeiro mandato. A única diferença entre os dois é que quando o Trump indicou o Powell estava no Fed. E o Washington, se eu não me engano, o Washington, no momento, né, já saiu do Fed há um tempão, tá, né, foi para outras áreas, acho que dentro do próprio governo, mas não está mais no Fed. Ele trabalhou, ele foi diretor do Fed, né, que seria o diretor de Banco Central aqui no Brasil, durante 8 anos, se eu não me engano. Tá? Então, são pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque, na visão do Trump, são pessoas mais fáceis para ele influenciar. Por que ele vai colocar um economista lá com conhecimento técnico? Né? E economista é chato. Né? Vamos combinar. O economista é A crítico, gente sabe, a gente reconhece isso e a gente admite, sim. chato, é difícil de ser convencido. Né? Às vezes, até quando deveria ser, não é, mas é da natureza da nossa formação. Vocês não têm a noção do esforço que eu tive que fazer para convencer o professor a vir dar entrevista aqui. É dificílimo falar com um economista, mas só. Mas então o Trump, eu acho que o que ele procura, né? Ele procura uns caras que ele pode justificar, ó, esse cara tem experiência, né? O Powell também foi, antes de ser presidente do Fed, foi diretor do Fed durante anos. Então você não pode dizer que o Trump não está indicando alguém que não é tecnicamente capacitado. Mas a gente sabe que tem uma diferença entre um cara formado com um PhD em economia e um cara que fez direito. Vão ser duas visões muito Com diferentes sobre o certeza. funcionamento da economia e da política monetária. Então, na minha visão, o Trump está tentando pela segunda vez, porque da primeira deu errado. Ele achou que ia influenciar o Powell se mostrou um cara com muito mais personalidade do que ele esperava, apesar da formação em direito. Talvez Powell tenha aprendido mais sobre política monetária e macroeconomia do que o Trump esperava, ou se cercou de pessoas muito boas. Isso com certeza tem gente muito boa lá, né, na diretoria do Fed que sabe muito economia. E aí ele não sucumbiu às pressões do Trump, continuou com a sua independência. E por isso que o Trump quis tirá-lo agora e brigou com o Powell aí durante, né, esse tempo aí que ele está nesse novo mandato. E acho que ele espera que com o Walsh a história vai ser diferente. Que eu acho que talvez não seja. Talvez o Walsh tenha um perfil muito parecido com o Powell
e vai ser independente como o Powell foi. Agora, vamos E daqui a esperar. pouco ele faz uma nova troca e ele briga de novo e a gente sabe como É porque funciona. ele tem que botar alguém. Ele não pode botar um Zé Mané qualquer. Ele pegaria muito mal. No mundo dos sonhos dele era botar um cara que ele tivesse certeza que ele vai conseguir controlar. Mas ele não pode, porque esse cara vai ser um cara sem perfil técnico, sem conhecimento quase nenhum de economia, ou um cara, sei lá, com uma personalidade ruim para comandar o Fed, e talvez esse cara não fosse aceito. Talvez lá nos Estados Unidos, a sabatina do Senado funcione melhor do que aqui no Brasil. Aliás, tem histórias aí do Trump que já tentou indicar pessoas muito estranhas, tá, para altos cargos do Fed, lá do Banco Central Americano. Só que foi bloqueado. Ou a imprensa caiu em cima, ou o Senado falou que não ia aceitar a indicação. Se eu não me engano, ele queria indicar isso aí eu tenho que investigar, mas eu tenho quase certeza, depois a gente pesquisa, que ele quis indicar um cara que era tipo um jornalista econômico, tipo uma Miriam Leitão lá dos Estados Unidos. Ele quis indicar esse cara para o Fed, um empresário também quis indicar um empresário. Então ele já flerta com isso há um tempo, porque ele quer controle, ele quer influenciar as decisões políticas monetárias, ele quer fazer o que a literatura toda diz que não deveria ser feito, que é a raposa cuidando do galinheiro, né? O político lá comandando a política monetária. E dá, professor, pro Warsh ele ser mais hawkish a longo prazo, mais dovish a curto prazo? Dá para fazer essa diferenciação de postura no curto e longo prazo? Depende se as condições vão permitir, né? Se realmente ele conseguir ser mais dovish e não perder o controle da inflação e das expectativas, isso aí funciona. Caso contrário, vai ter um custo muito alto, né? Esse, porque se ele for dovish agora, isso não vamos supor que ele seja dovish e que isso não seja justificado pelo estado atual da economia americana. Ou seja, isso vai gerar aumento da inflação, descontrole da inflação e das expectativas. Lá na frente, quando ele resolver voltar a ser hawkish, ele vai ter que ser muito mais hawkish do que ele precisaria. E será que ele vai querer, né? E aí você tem talvez um problema de inconsistência dinâmica, e lá no futuro, talvez quando ele perceber que perdeu a mão ali no início, ele tiver que ser muito mais hawkish do que ele seria. Se ele for um cara mais político, talvez ele não decida não ser tão hawkish assim, e aí perder o controle da inflação, das expectativas de vez. Só fazendo um adendo, tá? A gente pode, às vezes a gente pensa que, óbvio, os Estados Unidos têm um histórico de controle da inflação infinitamente melhor do que o brasileiro, né? Mas eles já tiveram problema também na década de 70, tá? Justamente por ter presidentes do Fed com esse perfil mais político, esse perfil do cara que acomoda, que escuta o presidente e que aí acaba fazendo uma política monetária. Mas lição aprendida também, né? Dali em diante, tem um livro muito bom, não sei se seus assinantes gostam de recomendação de livro. Manda bala. Tem um livro muito legal que foi traduzido, aliás, até fui revisor técnico da tradução desse livro. Foi traduzido aqui para o Brasil, A Política Monetária no Século XXI, do Bernanke. O Bernanke é um ex-presidente do Banco Central, do Fed, que ganhou o prêmio Nobel há uns 3, 4 anos atrás, pelo trabalho acadêmico dele, não pelo trabalho no Fed. E aí ele descreve, tem uma história recente da política monetária do Fed lá, e ele descreve os anos 70, né, os presidentes dos bancos centrais, e como foi essa história da influência política e como que isso fez esses banqueiros centrais perderem o controle da inflação. E aí você colocou lá o Volcker. O Paul Volcker, apesar de não ser um cara tão acadêmico assim, o Volcker não era um PhD em economia, ele só tinha mestrado em economia. Era economista com mestrado em economia, se eu não me engano. Mas ele era um cara que realmente tinha uma... Ele entrou com... Colocou readquiriu o controle da inflação como prioridade dele, e ele achou que ele tinha que colocar isso como marca indelével da carreira dele, e realmente foi lá, fez uma mudança, como você notou, que foi para sempre na política monetária. Dali em diante,
você olhar os presidentes dos Fed que sucederam Volcker, todos eram PhDs em economia. O Greenspan, o Bernanke, a Yellen, né, a Janet Yellen. E aí o Trump veio e mudou essa regularidade que tinha acontecido desde do Greenspan em diante, né? E aí agora ele não gosta de economista, isso aí é fato. Existe um Council of Economic Advisors, economistas são conselheiros de política pública, né, para o presidente dos Estados Unidos. Eu me lembro que no primeiro mandato do Trump ele deixou o conselho vago durante um tempão, ele não indicava ninguém. Então, ele realmente, porque ele acha que sabe mais economia do que os economistas. Então, ele tende a não querer colocar pessoas técnicas ou mais técnicas, né, com uma formação mais robusta em economia. E aí ele está colocando esse pessoal do direito, né, esse pessoal formado em direito, com experiência em política monetária. Não estou falando que esses caras não têm um conhecimento técnico, não. Mas a gente sabe que o nível é diferente também, né, professor? E aí, então, essa é a história. Acho que vamos ver o que vai acontecer com o Kevin Warsh. Se ele vai, quão independente ele vai ser na condição da política em relação ao Trump. Se ele não começar a não aderir ao que o Trump quer, a gente vai escutar na mídia de novo o Trump enchendo o saco dele. Foi assim com o Powell, né? Ele colocou o Powell, não, é o Powell, tirou a Yellen, né? A Janet Yellen era anterior, que era uma PhD em economia, mas, né, ela realmente tem uma aderência política mais à esquerda, lá, os democratas, ele tirou, e aí botou Powell achando que ia conseguir influenciá-lo. E o Powell realmente teve uma postura que surpreendeu pelo menos ao Trump. Vamos ver se vai surpreendê-lo ou não. Vamos fazer as nossas apostas ali por quanto tempo vai durar, né? Por enquanto ele é a estrela do time, então você não acha que ele também está pregando esse corte de juros já numa forma dele acenar positivamente ali pro Trump? Eu estou fazendo aqui aquilo que você espera de mim, né? Tipo, me deixa aqui no status ainda como seu garoto ali nota 10. Você acha que isso é um aceno ali para ele? Porque o que eu sinto aqui, professor, meros mortais aqui, pessoas físicas, sardinha pequena ali dentro da bolsa brasileira, é um xadrez, é uma teoria dos jogos constantes, é um dualismo ali entre um agrado versus eu ser técnico o tempo todo. E é difícil você calcular esse trade-off a todo momento, né? Com o Trump tem que ser. Acho que esse efeito é exacerbado, né, com o Trump. O cara, para ser indicado, ele tem que sinalizar. Talvez o Paulo tenha feito isso, né? Mas chegou na hora e mudou. Falou, você me indicou, agora já era, porque eu tenho estabilidade, né? Tenho independência lá, a Constituição me garante que você não vai poder me demitir, agora eu vou fazer. Tem esse problema, né? Dentro desse jogo, desse tabuleiro, assim como o Ross pode sinalizar que vai fazer o que o Trump quer e chegar na hora não fazer, e o Trump fica meio de mãos atadas. Óbvio que ele vai ficar enchendo o saco e procurando jeitos de se livrar do cara caso ele não faça aquilo que ele quer, mas aquilo que ele queira. Mas é muito difícil. Você viu que o Trump não conseguiu. Ele tentou fazer de tudo para tirar o Powell. E dentro desse jogo estratégico que você está falando, o que o Trump fez agora? Não sei se você acompanhou isso. Ele lançou uma investigação sobre uma reforma que foi feita no prédio do Fed. Uma investigação que pode, né, gerar, por exemplo, um julgamento lá para o Powell no final, uma indictment, né? O Powell pode ter que prestar contas, pode ser que ele seja processado por conta dessa investigação. Qual uma possível leitura disso? O Trump sinalizando para o Warsh, porque isso não tem nada a ver mais com o Powell. O Powell está saindo. Ele não fez isso agora, porque foi há pouco tempo que ele fez isso. Olha o que eu sou capaz de fazer, né? Exatamente. Warsh, se você brincar comigo, fizer a mesma coisa que o Powell fez, olha o que eu vou fazer contigo. Só que, de repente, eu vou fazer isso contigo, né? Talvez eu faça não só isso, faça num timing anterior, mais cedo, e talvez, né, com alguma coisa mais grave ainda do que eu estou fazendo agora. Então, dentro desse jogo aí que você está pensando, o Trump
estrategicamente, ele está sinalizando, porque ele sabe que ele foi enganado da primeira. Então, ele está sinalizando para o Walsh que, ó, se você me enganar de novo, ó, vai ter essa punição aqui, então cuidado. E aí vamos ver qual vai ser o próximo passo do Walsh em relação a esse sinal. Aí a gente só vai saber depois que ele entrar.